você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor não me aborreça, você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Desce mais uma que está no ar, o Revolta da Cachaça, podcast sobre história, música e principalmente sobre cachaça, né? Aí, sabe aquele momento que a gente pensa, meu Deus, por que o meu país é tão bizarro? Então, hoje o podcast Revolta da Cachaça vai mostrar que essa desgraça vem de longe. Fala tu, Marquinhos Pereira, vulgo Lampião. Fala pessoal, cachaceiros e cachaceiras do meu Brasil. Então, é isso, Felipe. Hoje a gente vai entender o porquê que a gente é tão dessa forma, né, cara? Por que a gente é tão peculiar? Mano, a gente foi colonizado por Portugal, então hoje a gente vai falar de fofoca, a gente vai falar dos babados portugueses, beleza? E não tem como começar a falar de Portugal não entendendo a origem, como Portugal surge. Mas antes mesmo de falar de Portugal, cristianismo, a gente precisa ir para um lugar mais longe ainda. A gente precisa ir lá para a Península Arábica, irmão. Lá no século VII, falar de Maomé. Alibaba, o Califa tá de olho. Ah, moleque, pode continuar. Do nada, cara. Do nada o cara me interrompe pra fazer isso. Ai, ai. Então, cara, não tem como, cara. Tem que falar de Maomé, tem que falar do surgimento do islamismo, essa religião que prega o amor, tá? E que é tão importante hoje em dia para a gente compreender a nossa geopolítica atual. E surge lá, né, no século VII, com Maomé, na Península Arábica. Mas eu não quero focar aí, não. Você precisa entender que depois do surgimento, ele vai se propagar por grande parte do mundo, chegando no Oriente Médio, indo para o norte da África e chegando na Europa, chegando lá na Península Ibérica. Você vai ter em 732 lá a Batalha de Poitiers. Felipe, a Batalha de Poitiers é o nome dela? É Batalha de Poitiers o nome? Eu nunca sei pronunciar, cara. Poitiers? Poitiers, né? Tem que ser o biquinho do francês, né? Poitiers, lá em 732 depois de Cristo. E a partir daí, você começa todo um desafio, toda uma empreitada para expulsar os muçulmanos, ou como eles eram chamados ali na região da Península Ibérica, os mouros da Península Ibérica. Então se liga só, rapaziada, é só você imaginar o seguinte. Provavelmente, vocês já ouviram falar do movimento chamado de Cruzadas, que era aquela busca por libertar Jerusalém. Então, a cruzada é no Oriente. Joga essa lógica de luta entre cristianismo contra os infiéis, os muçulmanos, para o Ocidente. Você chama isso de guerra de reconquista. Se ligou? Então a gente vai falar da guerra de reconquista e Portugal vai surgir nesse momento. Porque você teve um cara aí muito importante, um guerreiro muito importante, que foi Dom Henrique de Borgonha, que era genro do rei de Castela, e esse cara conseguiu dar umas porradas lá nos muros da Península Ibérica e ganhou de presente do seu sogrão. Olha só o sogrão aí, ó. Olha o sogrão aí, ó. Ganhou de presente do sogrão o condado portucalense. Felipe, o que tu tem pra me falar desse Dom Henrique de Borgonha? Fala pra mim. Moleque, descobri há pouco tempo que Dom Henrique de Borgonha era templário. Aí, cara, tá vendo? Uma das ordens religiosas, militares e tal. Eu não sabia dessa parada, não. Com uma participação fundamental nas cruzadas, que tu acabou de falar. E, cara, o Dom Henrique é engraçado porque tava lá o Afonso de Castela, desesperado ali no norte da Espanha, o que sobrou pra ele, lá no Principado das Astúrias. E ele pensando, cara, o que eu vou arrumar para conseguir lutar contra esses árabes que são muito mais desenvolvidos que eu? Cara, eu vou ter que arrumar ajuda. Nesse contexto, ele casa as filhas dele com dois jovens Borgonha. Vem o Henrique aí. Mas o mais maneiro é que o Henrique sai dando porrada em todo mundo e tal, conquista um monte de coisa. Só que ele morre, né? Aí fica quem? A esposa dele e o filho, o Dom Afonso Henriques.
o grande rei guerreiro de Portugal, o rei fundador de Portugal. E aí, já que a gente gosta aqui mesmo de uma boa fofoca, Marquinho, o engraçado Começa. O engraçado é que assim, cara, pensa bem, a mãe do Dom Afonso Henriques, esposa do Henrique, ela era filha do rei de Castela. Então, obviamente, o trabalho que ela entendia que estava sendo feito ali era para Castela. E quando ela começou a ver o filho dela querendo conquistar para ele virar rei, aí deu treta. Guerra entre mãe e filho. Portugal já começa assim. Já começa assim. Mãe e filho brigando. Moleque, e aí, cara, ali meados do século XII, chega lá o maravilhoso Dom Afonso Henriques e ele simplesmente vai ter que enfrentar os árabes na temível Batalha do Ourique. E aí, Marquinho, isso aqui, ó, é aquele mito fundador que toda nação tem, que é algo maravilhoso. Então, tava o Dom Afonso Henriques, supostamente, claro, sozinho, cercado por 5 árabes. Ele estava desarmado. Nesse momento, restou a ele, diante de tantos infiéis, rogar a Deus. E Deus desceu do céu, colocou a espada em suas mãos e com um único golpe, ele derrotou 5 árabes de uma vez e assim ele fundou Portugal. E a mãe dele não queria deixar ficar com ele. Olha a treta. Que isso, mano. Depois que com um golpe eu dei porrada em 5, cara, não, essa parada agora é minha. Não tem como passar mais pra ninguém mesmo, cara. É isso. É tudo nosso. É tudo nosso. Mas é assim, já que tu já começou a falar das tretas já, cara, Portugal vai ter treta pra caramba aí com o Reino de Castela, vai ter muita treta aí, treta com os reinos hispânicos. E uma das artimanhas para amenizar esses atritos vai ser através dos casamentos, né? Diversos casamentos que você vai colocando aí. Isso é muito importante da gente pensar numa relação diplomática. Com certeza, Marquinhos. Só que agora a gente vai trazer aquilo que a gente faz de melhor, aquela referência musical. E sobre esse karma, essa relação trágica, eternamente tensa entre Portugal e Espanha, esse amor originário que nasceu no começo das duas nações, nada melhor que uma musiquinha portuguesa falando de um amor que estava escrito nas estrelas. Então temos aí Balada Astral, de Miguel Araújo, vocalista da melhor banda portuguesa contemporânea, Marquinho, Os Azeitonas. Fica a dica e sobe... Os Azeitonas. Eu dou dica cultural. Nada contra, pessoal. Nada contra, mas foi engraçado. Dica cultural e o colega dizem que é o Luiz Hermanos português, rapaz. Você não sabe de nada. Então sobe o som pro Miguel Araújo aí, galera. Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar, minha mãe, no segundo em que aceitou dançar. Foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também. O infinito ainda se lembrava bem do seu cósmico refém. E eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ia só passear o cão, a salvo da conspiração. Cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por comprar. Isso
Isso aí, Marquinhos. Isso aí é a parceria do Miguel Araújo com a Inês Viterbo, uma cantora muito boa lá de Portugal. Agora que tu ouviu, abriu mão desse preconceito, sentiu o som da galera, né? Não, com certeza, com certeza. Uma ótima música mesmo. Fica a dica, pessoal. Os Azeitonas em Portugal, por favor. Moleque, mas aí, falando dessa maravilhosa dinastia de Borgonha, a gente tem mais caso aí, moleque. Agora a gente vai falar de um dos reis mais importantes de Portugal, o rei lavrador, o rei trovador, o maravilhoso Dom Dinis. Marquinho, Dom Dinis é um cara muito importante, ele contribuiu muito para a construção e para a evolução da Universidade de Coimbra, e ele é até homenageado. A estátua gigantesca que fica acima das escadas monumentais da Universidade de Coimbra é a estátua do Dom Dinis, em gratidão à grande obra dele e tal. E ao lado da estátua, de cada lado, no finalzinho da escada, tem uma bola, assim, que é uma estátua de uma bola. E na verdade, a galera zoa universitária lá, que são as bolas do Dom Dinis. E que quem terminar o curso universitário sem sujar aquela capa preta que eles usam, ou com vômito, urina ou sêmen, não tem direito de receber o diploma. E aí vai ter que lamber as bolas do Dom Dinis, moleque. Mano. Aqui a gente trabalha com outro... É fofoca em loco, viado. Mas olha só, moleque, vamos falar sobre o Dom Dinis, que esse rei foi super importante, cara. Pra tu ter uma ideia, pensando na construção de Portugal, foi ele que orientou a plantação do pinhal de Leiria, que é a plantação de árvores que deu origem às madeiras que possibilitaram a construção das caravelas. Então o maluco, ele é um rei lavrador porque foi ele o cara que fez isso. Mas muito além disso, foi ele o responsável por assinar o Tratado de Alcanises, que resolveu todas as tretas territoriais com a Espanha. Além disso, ele estimulou o comércio, desenvolveu ali aquela coisa de entreposto comercial português. Ele construiu isso. Só que o mais interessante é que quando ele estava no governo, ele acabou se casando com uma menina, Marquinhos. 11 anos de idade tinha ela, a princesa Isabel de Aragão, lá da Catalunha. Então, aquelas coisas que você já tinha falado, casamento servindo para amenizar a treta, casou o rapaz de 21 anos com a menina de 11. E aí aquela noite de núpcias medieval clássica, né, cara? O casal na cama é aplaudido, a corte fica ali, esperando que eles transem, e depois de ver o sangue da menina, eles podem ir embora pra casa. Caramba, cara, vamos ver os ricos detalhes das histórias do Felipe. Olha só, eles transam. Que cara insensível. Foi consumado, Felipe. Né? O casamento foi consumado, eles transam. Daqui a pouco tu vai falar defloramento, pelo amor de Deus. Defloramento. Mas tem que usar esses termos porque eu tô falando da Rainha Santa, moleque. Ah, Rainha tá. Santa. Deixa eu contar essa história Santa pra tu, irmão. Isabel, cara, menininha muito católica, dedicada, todas as sextas-feiras da vida dela lavava feridas e pés das pessoas na igreja como trabalho social dela. E ao longo do tempo ela foi desenvolvendo alguns milagres. Mas o mais interessante aqui, cara, é que no meio da vida dela, com o Dom Dinis, eles tiveram um filho, e o filho deles virou o rei depois, o Afonso IV de Portugal. Mas mesmo quando era príncipe, Afonso era boladão, porque embora a Isabel fosse santa, o Dinis não era. Então ele tinha o quê? Aquilo que todo rei português tem, um bastardo. Ele tinha um bastardo também chamado Afonso, que era o nome do pai dele. Mas tudo bem, né, cara? Imagina, você é o príncipe e o seu pai tem um filho bastardo com o mesmo nome que é o seu, e ele prefere o bastardo que você. Moleque, o Afonso, filho do rei, tentou dar um golpe, fazer uma rebelião para matar o irmão dele. O Dom Dinis protegeu o irmão, virou uma treta entre pai e filho, e a Isabel desesperada, mas ela conseguiu mitigar a situação, ficou tudo bem. Então tá falando que é guerra civil em Portugal? É isso mesmo? É uma guerra civil. De um lado é pai, do outro é filho, a porradaria tá estancando, e quem vai acabar com essa guerra vai ser a mãe. A santa no desenrolo. Mas tem um detalhe, isso não chega a ser uma guerra. É aquele negócio que lá no subúrbio a gente chama de tumulto. São duas pessoas que querem arrumar uma confusão, mas tem medo da porrada, tá ligado? Então fica só naquele clima de provocação. Me segura, me segura. É tipo isso, tá ligado? Muito bom, muito bom, muito bom.
Mas segura a onda aí, por quê? Depois desse conflito, Dom Dinis teve que juntar dinheiro para poder pegar as armas, gerou prejuízo econômico, o reino ficou meio pobre. Então ele começou a tretar com a Isabel, porque a Isabel